Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Nós vamos conversar ao vivo aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes agora com o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Seja bem-vindo, ministro. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Cláudio Humberto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ministro, muito boa tarde, bem-vindo, viu? Aqui é uma satisfação tê-lo aqui conosco. O senhor hoje atuou, trabalhou muito, tem trabalhado muito nos últimos dias, mas hoje foi um dia particularmente intenso com o julgamento das contas do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. O seu voto foi pela aprovação com restrições. O senhor poderia explicar isso? Quais as restrições que o levaram a adotar esse posicionamento? De modo geral, Cláudio, o tribunal faz uma análise muito minuciosa do balanço da União, também de todos os gastos e a execução orçamentária, a política fiscal, os contingenciamentos quando são necessários, enfim. De uma forma bastante genérica, eu poderia te dizer que o tribunal identificou algumas irregularidades, nada que comprometesse a gestão global do governo federal, mas ainda assim algumas irregularidades importantes que mereceram essas ressalvas. Eu dou alguns exemplos. O Congresso Nacional aprovou um orçamento para o INSS custear os benefícios previdenciários dos aposentados. O governo remanejou uma parte desse dinheiro, algo como 10 bilhões de reais, para outras despesas, e o ano de 2019 acabou deixando uma parte em aberta a descoberto de aproximadamente 2 bilhões de reais. Isso foi coberto com o orçamento já de 2020. Isso é uma irregularidade que vai contra o artigo 167 da Constituição Federal. Além disso, existem algumas questões que estão relacionadas à emenda constitucional do teto de gastos. Apenas vamos lembrar que quando o presidente Michel Temer assumiu a presidência da República e o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, traçou o seu plano para a recuperação da economia do Brasil, a primeira peça angular para o restabelecimento das finanças públicas no Brasil foi a emenda constitucional do teto de gastos, que exatamente sinalizaria à sociedade, sinalizaria aos agentes de mercado, aos credores de modo geral, que o Brasil não ampliaria a despesa pública de maneira irresponsável. O teto de gastos criava uma trava para a execução de despesa. Uma irregularidade que nós identificamos neste ano foi que o governo utilizou uma estatal vinculada às Forças Armadas para driblar o teto de gastos. De que maneira? O governo capitalizou uma empresa estatal chamada Engeprom no valor de 7 bilhões e meio de reais, e ato seguinte a Engeprom comprou alguns navios e umas corvetas para a Marinha do Brasil. É evidente que, como a Marinha é um órgão da administração direta, e como isso se trata de uma aquisição que deveria constar do orçamento da Marinha e não da Engeprom, o que houve foi uma triangulação para burlar o teto de gastos, porque caso tivesse que fazer isso pelo orçamento da Marinha, não seria autorizado. A emenda constitucional do teto de gastos cria uma exceção para a capitalização de empresas estatais que eventualmente precisem de dinheiro do governo para se colocarem de maneira competitiva perante o mercado. Evidentemente que comprar navios e corvetas para a Marinha não melhora em nada a competitividade da Engeprom, que não tem essa finalidade. Identificamos algumas outras irregularidades, uma que você citou hoje na sua coluna, muito importante, foi que o Brasil não fez o dever de casa naquilo que diz respeito à redução das isenções fiscais. Por que isso é algo importante?
Porque as isenções fiscais precisam estar conectadas a uma política pública de desenvolvimento setorial. E essa política pública precisa gerar para a sociedade uma riqueza maior do que aquela renúncia de receita. O que nós verificamos nos últimos 10 anos no Brasil foi um crescimento desenfreado dessa forma de alguns setores da economia abocanharem nacos do orçamento, porque todas as vezes que um setor obtém uma isenção, a carga tributária sobra para o restante. Então, quem paga a conta é quem não tem lobby no Congresso Nacional, quem não tem lobby no Palácio do Planalto. Então, eu devo dizer que o TCU vem batendo nessa tecla já há alguns anos. Neste ano, o governo conseguiu conter a expansão das isenções fiscais. Vejam que, comparativamente com 2018, o último ano do governo Michel Temer, lá foram aprovadas leis de isenções fiscais da ordem aí de 8,5 bilhões de reais. Em 2019, primeiro ano da gestão Jair Bolsonaro, foram aprovadas leis de renúncias fiscais de algo como 180 milhões de reais, ou seja, um número bastante inferior. Mas não era só isso que nós esperávamos. Esperávamos uma redução. Exatamente, é isso que eu ia pensar, que eu ia perguntar. As isenções fiscais totalizam 300, fiquei muito impressionado com isso no seu relatório, 348,4 bilhões de reais por ano que o governo deixa de arrecadar e com isso beneficia setores, e muitos deles, é claro que o TCU não cuida dessa parte penal, mas muitos desses, não sei se é a maior parte, mas grande parte dessas isenções foram produzidas pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que sempre metia ali um contrabando, um jabuti nas medidas provisórias, fixando isenções para setores do interesse dele. Sabe-se lá a que custo isso, Mas o fato é o seguinte, como é que essas isenções não deveriam ter prazo para acabar, Uma vez determinadas, elas não podem ser extintas, não podem ser canceladas? Excelente pergunta, Cláudio. Você pareceu agora um especialista na lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal diz com todas as letras que toda lei que cria uma isenção fiscal, primeiro, deve ser por prazo determinado e, segundo, deve ter um acompanhamento periódico da sua eficiência. No Brasil não existe nenhuma coisa e nem outra. Como o legislador é um ente abstrato, que não identificável, não é possível punir o poder legislativo. Agora, o tribunal, ao fazer isso, ao bater nessa tecla, de certa forma, nós estamos admoestando o governo e o Congresso a aprovar novas leis extinguindo essas isenções fiscais ou criando um prazo para a sua vigência. Porque a grande verdade é que quando se cria uma isenção fiscal por prazo indeterminado, o objetivo primordial, que era incentivar um determinado setor em razão de uma política pública, isso se perde, porque acaba virando um favor fiscal perpétuo. Eu acho que você foi no ponto central. A lei de responsabilidade fiscal traz essa sua preocupação. E o que me parece é que isso poderia até ser discutido perante o Supremo Tribunal Federal, uma lei que descumpre, uma lei ordinária que cria uma isenção fiscal em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar, uma lei com regras gerais de finanças públicas, em minha opinião, é uma lei inconstitucional. Então, evidentemente que isso caberia ao Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade dessas normas. Mas, até lá, eu acho que o papel do TCU e, de certa forma, o papel da sociedade é cobrar que essas isenções fiscais sejam extintas. Não estou dizendo que não existem setores que precisam de isenções fiscais
para se desenvolver. Mas é preciso fazer uma revisão criteriosa de tudo que há hoje, porque não é possível que esse número de quase 350 bilhões de reais, isso dá 26% da receita primária líquida da União, e algo como 5% do nosso PIB são consumidos com essas isenções fiscais. Ministro Bruno Dantas está conosco ao vivo aqui no Bastidores do Poder. Cláudio, você ia seguir no assunto das contas aí, que eu queria perguntar uma outra coisa para o ministro, aí, mas se for o mesmo assunto, eu passo a vez para você aí. É só um detalhezinho assim, sobre exatamente essas isenções, né? Nós temos um caso muito curioso, que é o caso da desoneração da cesta básica, né? Ou seja, os produtos da cesta básica não pagam imposto ou então tem uma redução brutal de impostos. Isso custa ao Brasil, o governo ou a União deixa de arrecadar por ano 32,3 bilhões de reais. E o detalhe, eu queria que o ministro explicasse isso, é que a alegação da época, aliás, quem fez isso foi a então presidente Dilma Rousseff, sob a alegação de que isso era para promover a redução das desigualdades. A questão é que o Tribunal de Contas chegou à conclusão de que esse custo, né, o custo da desoneração, só provocou a redução de 0,1% das desigualdades, uma redução de desigualdade da ordem de 0,1%, quer dizer, uma coisa muito próxima de zero. Eu queria que o senhor primeiro explicasse como se chega a essa estimativa, né? E depois outra renúncia fiscal do governo que faz muita falta, por exemplo, num momento como esse que o país enfrenta de combate à pandemia, não é, ministro Bruno Dantas? Sem dúvida, Cláudio. Veja que as isenções fiscais, quando são dirigidas a promover uma política social, uma política de assistência social, ela deve ser dirigida a quem precisa. Quando se cria uma isenção fiscal sobre a cesta básica, na verdade, pode-se fazer tudo, menos se beneficiar diretamente os mais pobres, porque todo mundo compra produtos da cesta básica, da pessoa mais rica até a pessoa mais pobre. Então, o que o TCU verificou foi que, se nós comparássemos o gasto dessa isenção fiscal nos produtos da cesta básica com o Bolsa Família, que custa ainda um valor ainda inferior a essa isenção, você falou bem, o número é de quase 33 bilhões de reais dessa desoneração da cesta básica, que vai para ricos e pobres, seria muito mais inteligente duplicar o valor do Bolsa Família e cobrar os impostos da cesta básica normalmente. O que se percebe aqui é muito mais um movimento demagógico, porque as pessoas mais humildes reconhecem essa expressão cesta básica como algo ligado à sua vida, mas elas não percebem que os produtos da cesta básica são consumidos por todos. Então, na realidade, trata-se de um benefício não aos pobres, mas àquelas pessoas que produzem aqueles produtos, né? Então, sem dúvida alguma, isso consta no meu relatório como um exemplo de uma distorção importante de uma política social. Ministro Bruno Dantas, em relação ao INSS, né, a gente tem recebido aqui na Rádio Bandeirantes reclamações de pessoas que não conseguem, né, dar andamento nos benefícios a que tem direito, por conta de uma série de problemas aí que aconteceram nos últimos tempos. Eu queria saber do senhor se há recursos disponíveis aí para o INSS, como é que está a conta do governo para esse organismo tão importante, hein? O auxílio emergencial, que foi criado pelo governo para fazer frente à situação brusca que impactou a nossa economia, já consumiu nesses primeiros, né, e agora vamos para o terceiro mês, os primeiros 3 meses, algo da ordem de 120 bilhões de reais, é muito dinheiro. O governo agora fala em prorrogar por mais 2 meses esses pagamentos. O que o TCU tem percebido no pagamento desse auxílio emergencial são 2 tipos de problemas.
O primeiro, muita gente tem fraudado para receber o auxílio emergencial. E o segundo, pessoas que deveriam receber, portanto, têm direito a esse recebimento, não estão conseguindo se cadastrar, não estão conseguindo receber. Vejam que são problemas nas duas pontas. É gente que não deveria receber e está recebendo, e esses casos o TCU, juntamente com os outros órgãos de controle, como a CGU e até mesmo a Polícia Federal, temos sido implacáveis. Eu, por exemplo, dei uma cautelar e foi referendada pelo plenário do TCU, determinando que 70 mil militares que se cadastraram irregularmente para recebimento do auxílio emergencial devolvessem na folha de pagamento de maio os valores que receberam. Porque esse é o tipo de malandragem que nós não podemos aceitar. Por outro lado, temos também feito alguns esforços junto ao Ministério da Cidadania e à Dataprev para que eles sanem os problemas que têm impedido que brasileiros que precisam desses recursos, que têm direito ao recebimento desse auxílio emergencial, que eles efetivamente recebam. Agora, ministro, vai, Cláudio. A gente viu um número aí que é absolutamente entristecedor, né? Me deu até uma certa, sabe, um desânimo, quando a gente tomou conhecimento de que a estimativa de pessoas, do número de pessoas que conseguiram fraudar o auxílio emergencial, é gente que deu uma de João Sem Braço, né? Aplicou aquele golpe do se colar colou, conseguiu se cadastrar e receberam o auxílio emergencial. 8 milhões e 100 mil brasileiros. É isso mesmo? O que é que o senhor acha desse número? E assim, sobretudo, se não lhe dá também um certo desalento, digamos assim, ao constatar que nós tenhamos aqui no nosso país tanta gente disposta a praticar a malandragem e a fraude. Cláudio, você toca num ponto que realmente nos entristece muito. Nós estamos trabalhando ainda para refinar os dados, há uma discrepância nas análises. O dado que a Caixa utiliza é esse de 8 milhões de pessoas. O dado que o TCU tem utilizado, e com alguns órgãos de controle, é um dado baseado na PNAD, que daria 6 milhões e 200 mil pessoas, o que também é um número elevadíssimo. Isso nos dá muita tristeza, e você usou a palavra certa, né? Muito desalento, porque até pode haver gente que se inscreveu enganada, né? Ou se confundiu, porque alguém da sua família que ele não sabia já se inscreveu, e a lei limita, né, a 2 pessoas por família. Às vezes tem aquele irmão que já saiu de casa, não comunicou ao pai, e aí tem lá uma situação como essa. Mas a verdade é que tem muita gente atuando de má fé. Um caso gravíssimo que nós identificamos, chegou por denúncia ao tribunal, era que filhos de classe média alta, cujos pais ou cujos maridos ou cujas esposas têm renda alta e declaram os seus rendimentos à Receita Federal, eles se inscreveram para recebimento. Como houve uma falha do governo no momento de cruzar esses dados, não só com os titulares que declaram imposto de renda, mas também com os dependentes, essas pessoas receberam. Só que isso nós já estamos identificando e vamos exigir a devolução integral dos valores recebidos e também, claro, eu tenho defendido isso, mandar o nome dessas pessoas para o Ministério Público Federal para que sejam processadas por falsidade ideológica e por peculato, porque, sem dúvida alguma, isso envolve uma personalidade que entristece a todos nós, né? Que é a tentativa de levar a vantagem em tudo. Ministro Bruno Dantas, do TCU, queria perguntar para o senhor também sobre a polêmica da divulgação de dados, né, do coronavírus. O Tribunal de Contas da União, de alguma forma, pode ajudar nessa divulgação? O senhor acredita que deve ter um horário? Qual deve ser esse horário para a divulgação desses dados pelo governo federal?
Pedro, eu me pronunciei sobre esse tema na sexta-feira ou no sábado, por uma rede social, e eu entendo que a transparência ativa é uma obrigação do Estado e um direito fundamental do cidadão. Quando nós recebemos aquelas primeiras notícias de que o Ministério da Saúde pretendia alterar a sistemática de divulgação, por entender que aquilo impactava a tomada de decisão de gestores de saúde, eu me pronunciei condenando esse tipo de postura e dizendo que, se fosse o caso, o TCU, juntamente com os tribunais de contas dos estados, poderia formar uma rede para requisitar esses dados dos secretários de saúde dos estados e aí sim disponibilizar de maneira satisfatória para toda a população, num horário que permitisse, primeiro, a população receber esses dados a tempo e a hora, e segundo, permitir que os gestores de saúde tomem decisões para as horas seguintes suficientemente informadas. Eu creio que não será necessário fazer isso, porque o Supremo Tribunal Federal foi acionado e depois o próprio governo recuou. É óbvio que as instituições de controle não pretendem substituir o papel do governo, mas se houver necessidade por conta de alguma tentativa de retrocesso, é claro que nós precisamos estar prontos para cumprir o nosso papel em defesa desses princípios tão caros da nossa democracia. Entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes, com transmissão também pelo Band News TV, a entrevista com o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Ministro, foi um prazer conversar com o senhor nessa tarde aqui na rádio. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cláudio. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, ministro. Um abraço.